Meus amigos varandeiros, o Santos procura um novo treinador. Após demitir Fábio Carille, o Santos está em busca de um novo treinador. Nos últimos dias, o Santos contatou Luiz Castro e também contatou Renato Gaúcho. Alguns dias atrás, o Santos já tinha falado com Pedro Caixinha e também o Cuca é um nome que sempre é muito forte no Santos Futebol Clube. O Santos chegou a conversar com Cuca naquele momento de turbulência onde Fábio Carille quase assumiu o Corinthians. Naquele momento, o presidente Marcelo Teixeira, com medo de perder o Carille, aliás, com risco de perder o Carille, tentou ali, trazer o Cuca para o Santos Futebol Clube. E naquele momento o Cuca optou por seguir fora do futebol. E agora o nome do Cuca volta a ganhar força na Vila Belmiro. Vamos aqui apresentar os treinadores que neste momento são os favoritos para assumir o Santos Futebol Clube. Destacamos 4 nomes que interessam ao Peixe neste momento. Quero colocar aqui primeiro o nome do Cuca, que no dia de hoje ganhou bastante força. E é um nome muito bem avaliado, principalmente pelo presidente Marcelo Teixeira, que já trabalhou com o Cuca e gosta muito do treinador. Tá aí os números do Cuca. Alex Stival, Cuca, 61 anos, natural de Curitiba, tem como esquema favorito o 4-2-3-1. Ele que já treinou 23 equipes, passou 3 vezes pelo Atlético Mineiro, 3 vezes pelo Santos, 2 vezes pelo Avaí, 2 vezes pelo São Paulo, 2 vezes pelo Flamengo, 2 vezes pelo Fluminense, 2 vezes pelo Palmeiras, treinou o Shandong da China, treinou também o Atlético Mineiro e foi campeão da Libertadores e também passou por outros 15 clubes no futebol brasileiro. Na carreira, o Cuca tem 58% de aproveitamento, 983 partidas como treinador, Tem 12 títulos, campeão carioca, 4 vezes campeão mineiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa e Supercopa chinesa, 2 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão paranaense. Em 2024, 23 partidas à frente do Atlético Paranaense, 65,2% de aproveitamento. Eu quero começar com Alexandre Santástico. Tá aí o currículo do Alex Stival, o Cuca. Muitos títulos, muita história. O Cuca é bom treinador? Te agrada o nome do Cuca para o Santos Futebol Clube, Alexandre? Quando você passou o currículo, quase confundi com o Biliar, você viu? Mas, Marcão, o Cuca, pra mim, ele é um cara... Não dá pra negar, o Cuca é um cara vitorioso, tá? O Cuca é um técnico com muitos títulos na sua carreira. O Cuca, pra mim, é aquele cara que... Ele chega, ele faz aquele trabalho emergencial e sai fora porque ele não tem trabalho. Então, eu não gosto do Cuca. Eu tenho as minhas ressalvas com o Cuca. Então, pra mim, hoje, Marcão, você contratar o Cuca é um retrocesso no Santos Futebol Clube. Eu não traria o Cuca de jeito nenhum. Elias Cabrini Russo. E o Cuca, Elias Cabrini Russo? É um bom treinador? Treinador vitorioso. Um treinador com muitos títulos na carreira. 3 passagens pelo Santos Futebol Clube. É o atual último treinador do Santos que conseguiu fazer um grande trabalho, O Carille fez um bom trabalho, mas na Série B. Mas em termos de campeonato importante, o Cuca foi talvez o último grande trabalho no Santos Futebol Clube em 2020, levando o Santos à final de uma Libertadores. É um bom nome para o Santos Futebol Clube? Seria a bola de segurança do presidente Marcelo Teixeira, Elias? É um cara que quando o time estiver caminhando direitinho, ele vai te deixar na mão. Então, para mim, Cuca estaria fora dos planos. Tá aí o Elias Cabrini Russo, não agrada o treinador Cuca para o Elias Cabrini Russo. Tá aí as palavras do Elias. Olha, falando um pouquinho sobre o Cuca, eu entendo o seguinte. Eu acho que o Santos precisa dar um passo diferente daquele tradicional, O Cuca é um treinador que, se nós não tivéssemos, neste momento, alternativas, e olhando somente o mercado brasileiro,
o Cuca poderia ser um nome interessante, né? A partir do momento que você tem alternativas de mercado e se fala em reconstrução, em reestruturação, eu não posso pensar no Cuca. Eu não posso pensar no Cuca. O Cuca é um treinador que todos sabem qual será o caminho do Cuca. Ele pode chegar e pode fazer um bom trabalho? Eu acho que pode e até deve fazer um bom trabalho se for contratado. Mas e a reconstrução? E a mudança de fato que o torcedor imagina para o Santos Futebol Clube? É o Cuca quem vai trazer isso? Não acredito. Não acredito. Então, eu entendo o seguinte, uma reconstrução, ela não pode passar por Cuca. O Cuca seria a continuação e não a reconstrução. Se eu quiser continuar fazendo tudo aquilo que eu já fiz nos últimos anos, eu penso no Cuca. Se eu quero fazer algo diferente, mudar a identidade daquilo que eu tenho visto nos últimos anos, fazer o Santos estar mais próximo dos nossos concorrentes, não é com Cuca que eu posso de fato pensar em seguir esse caminho. Então, para mim, o Cuca não deveria sequer ser cogitado no Santos. Não é que eu não deveria escolher o Cuca. Eu não deveria nem ter o Cuca na lista de treinadores para o Santos Futebol Clube o ano que vem, né? Isso mostra um pouquinho, quando a gente fala do Cuca aqui, isso mostra um pouquinho o quanto é preocupante o Santos de Marcelo Teixeira. Porque quais são os nomes que a gente está falando para o ano que vem? Gabigol, Paulo Henrique Ganso, Neymar. Danilo. O Neymar, ok. Não vem, mas ok. Acho que pensar no Neymar não tem problema nenhum. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós ficamos envolvidos sempre com o mesmo ciclo de pessoas, cara. Não foge, né, Marcão? O Santos não tem criatividade para buscar... Peraí. Soteldo de volta. É Soteldo, é Luan Gabigol, Pérez. é Luan Pérez, exato. Veríssimo. Veríssimo. Gustavo Henrique tá mal no Corinthians, vamos buscar. Perfeito. Não é possível, cara, que o Santos não consiga ter criatividade. Por isso que eu contesto, Alexandre, esse departamento de scout. Eu não acredito nesse departamento, eu não Não tem um acredito. treinador legal na Argentina que trabalhe com a base. Gente, vamos ser realistas. Os nossos treinadores estão ultrapassados. Veja, eu adoro o Vanderlei Luxemburgo. Adoro. Se você acompanha a entrevista do Luxemburgo lá no Benjamin, cara, como é que eu posso pedir o Vanderlei Luxemburgo? Vocês viram o Vanderlei Luxemburgo discutindo com o Benjamin Bach lá? Então assim, imagina o que o cara desse vai fazer nos vestiários. Tá ultrapassado, ele não tem mais... Veja um Abel Ferreira, veja um Juan Pablo Vojvoda, do Botafogo, que me foge o nome agora. Arthur Gomes. Não, é Arthur alguma coisa. Arthur alguma coisa. Veja a postura desses treinadores, as entrevistas que concedem, e olha o Luxemburgo, a postura. Olha o Renato Gaúcho. Né? Então, assim, não é possível. Parece que o tempo andou, o Alexandre Santástico. E pro Santos continua lá em 2002. E engraçado que sempre quando se fala no nome do Cuca, ele sempre tá disponível. É Arthur Jorge. Arthur Jorge. Ele sempre tá disponível. Você já parou pra pensar que toda janela de transferência, o Cuca ele tá disponível? Ele nunca tá empregado? Então o Santos não sai daquela redoma daqueles velhos nomes, daqueles antigos nomes. A gente frisa aqui, os 2 finalistas da Libertadores da América são estrangeiros. E são times brasileiros. Dos 6 primeiros do Brasileirão, 4 são estrangeiros. E a gente está sempre circulando em volta dos mesmos nomes. O Santos não dá um passo à frente, o Santos sempre regride. O Santos sempre volta aqueles passos atrás. O Santos sempre fala dos mesmos nomes. Né? Então o Cuca não dá mais. Não dá mais para ficar imaginarmos que Cuca, Luxemburgo, Muricy Ramalho... eu aprendi muito com o Muricy, eu aprendi muito com o Luxemburgo. Já passou, foi a época. Tem gente que perde Emerson Leão até hoje. Perde Emerson Leão até hoje. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Então a gente precisa dar passos à frente. Tem gente torcendo pro Dorival cair porque é o nome da seleção. Ok, pra clube bacana, legal. Mas a gente não vai evoluir enquanto a gente não vai crescer como clube, como instituição, enquanto a gente não sair dos mesmos nomes. Tinha gente pedindo Marinho no ano passado, pô. Exato. Isso é um absurdo. Exato.
Ó, vamos ao segundo nome da lista. E eu quero começar com o Elias Russo. O segundo nome é o Luiz Castro, né? Então, muito se fala, o Luiz Castro é o treinador certo para o Santos Futebol Clube? Vamos aos números do Luiz Castro para entender se é um treinador vitorioso, se é realmente um nome diferente. Tá aí os números do Luiz Castro para você ligado no Varanda Futebol Debate. 63 anos, ele é português. O esquema que ele mais gosta de jogar é o 4-2-3-1. 13 equipes na carreira. Passou pelo Águida de Portugal, passou por clubes em Portugal, né? Vários clubes aqui em Portugal. Destaco aqui o Porto, Rio Ave, o Chaves, Vitória de Guimarães. Passou pelo Shakhtar da Ucrânia, pelo Al Duhail do Catar, pelo Botafogo aqui no Brasil e também pelo Al Nassr. A sua última trajetória é entre 2023 a 2024. Olha, o Luiz Castro tem apenas 3 títulos na carreira. Atenção, hein? O Luiz Castro tem apenas 3 títulos na carreira. Ele ganhou a segunda Liga Portuguesa em 2015, ganhou a Liga Ucraniana em 2020 e ganhou a Copa do Catar em 2022. Portanto, apenas 3 títulos tem o Luiz Castro. Na carreira, foram 651 jogos, com 58% de aproveitamento. Em 2024, foram 35 partidas, 55,2% de aproveitamento. Elias Cabrini Russo, Luiz Castro é o perfil ideal para comandar o Santos Futebol Clube? Como que você observa os números do Luiz Castro e o currículo do Luiz Castro, o treinador português, Elias? Marcão, eu acho que é um bom nome, sim, apesar de ter poucos títulos, né? Apenas 3 títulos na carreira, um cara que já está com 63 anos, mas é um treinador moderno, né? Um cara que tem um pensamento diferente do futebol, então acho que seria, assim, um bom nome. É claro que a gente sabe que é um treinador caro, né? Ele vai querer, ele vindo também, vai exigir um elenco um pouco mais forte, até porque ele fez um trabalho muito bom no Botafogo, mas o que preocupa também é isso, né? É mais um treinador que, se fizer um bom trabalho no Santos, assim como ele fez no Botafogo no ano passado, que revelou alguns bons jogadores por ali, eu acho que se ele estando no Santos fazendo uma boa campanha, se surgir uma proposta, eu acredito que ele também é o primeiro a abandonar o barco. Ele não vai deixar de atender um chamado da Europa, ou mesmo de um mundo árabe, né? Onde o investimento a gente sabe que é muito grande, tem sido grande por lá. Então a minha preocupação é essa, talvez seja também um outro Cuca que não vai cumprir o contrato por inteiro. Foi assim no Botafogo, né, Elias? Exatamente. Foi assim no Botafogo, onde ele abandonou o trabalho, disse que não era por questões financeiras, mas fato é que ele deixou o Botafogo quando o Botafogo estava muito encaminhado para ser campeão brasileiro e assumiu o Al Nassr, depois acabou sendo demitido pelo próprio Al Nassr. Alexandre Santástico, Luiz Castro é o melhor currículo entre ele e Cuca para assumir o Santos Futebol Clube? Como que você vê o nome do Luiz Castro? E claro, olhando em termos de projeto esportivo, é algo factível o Santos pensar no português? Marcão, ele não é o melhor currículo, mas ele é o melhor projeto, ele é o melhor trabalho, tá? Eu acredito muito no trabalho. Se olharmos título, Oswaldo de Oliveira deve ter mais título que ele. Alguém quer o Oswaldo de Oliveira? Se olharmos por números, tínhamos que ter renovado com o Fábio Carille, né? Pela campanha que ele fez. Mas eu acho que quando você olha o trabalho, você vê que tem de onde extrair. É um técnico que trabalha sob pressão no time rival, é um técnico que busca a posse de bola. Pra quem olha o Botafogo hoje, tem muito a cara dele, porque é um time que recupera a bola muito rápido, a bola fica pouco no pé do time adversário, ele sufoca bastante. Isso não só no Botafogo, tá? Isso daí no Porto ele era dessa forma, no Vitória de Guimarães ele trabalhava assim, né? E quando se falou, claro, ele abandonou o trabalho. Eu não digo que ele abandonou, mas ele recebeu uma proposta, Marcão, com valores astronômicos. Isso não aconteceu em nenhum outro clube onde ele trabalhou. Ele recebeu uma proposta por valores muito surreais, né? E para treinar Cristiano Ronaldo. Então isso, claro, que eleva muito o currículo de um profissional como esse. Então eu acredito que sim, se você apresenta um projeto para ele, se você apresenta um projeto a longo prazo, um projeto de reconstrução, esse técnico ele vem, ele trabalha, ele entrega, ele tem de onde tirar, ele é algo novo, ele é um fator novo. E consequentemente, Marcão, muito mais importante do que isso, quando você traz um nome novo como esse, teoricamente você limpa o que você tem ali. O Cuca não limparia. Teríamos Marcelo Fernandes, Arzu, entre outros no vestiário. Com ele, não. Tá aí o Alexandre Santástico. Olha,
Luiz Castro, na minha opinião, de todos os nomes, é o melhor. Né? Conhece já o futebol brasileiro, já passou por aqui, fez um ótimo trabalho no Botafogo, mas é talvez o mais complicado para ser contratado. Não acredito, de fato, que o Santos consiga convencer, seduzir o Luiz Castro. Acho que sim, o Santos procurou, isso é um fato. Me parece que não tem proposta, não foi feita ainda uma proposta para o Luiz Castro, ele pediu um tempo maior, né? É claro que ele pediu também um projeto esportivo, mas não me dá a impressão que o Luiz Castro é factível para o Santos, né? Que é um treinador que o Santos consiga convencer. Não acredito nisso, porque ele tem mercado, ele está valorizado, por mais que tenha deixado o Al Nassr ali demitido, né? O Al Nassr mudou o seu treinador, mas eu acredito que principalmente no mercado brasileiro o Luiz Castro é um treinador valorizado. Então não acredito que o Luiz Castro venha para o Santos, por mais que eu veja ele como um nome ótimo. Seria um nome muito bom. Eu faria um investimento alto para ter o Luiz Castro, mas sinceramente acho pouco provável que ele venha. Aliás, o Luiz Castro, aí sim, seria uma mudança. Seria justamente uma reconstrução. Quando você fala em reconstrução, você precisa trazer novas caras, novos modelos, perfis diferentes. E o Luiz Castro tem realmente o modelo de reconstrução. Eu acho que aí sim. Agora, quando você pensa em Cuca, não tem reconstrução nenhuma. Tem continuidade. O Cuca é continuidade. O Luiz Castro seria um treinador caro, mas sim que representaria o início de uma mudança. Né? Vamos a mais um nome aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos a Renato Gaúcho. Tá aí os números do Renato Gaúcho aqui no Varanda. Renato Portaluppi Gaúcho. 62 anos, natural de Guaporé, Rio Grande do Sul. Joga também, todo mundo joga no esquema 4-2-3-1, impressionante. 7 equipes, né? Ele treinou Madureira, o Fluminense. Opa, está errado aqui a quantidade de times, é mais, né? Tá aqui equipe 7, mas são mais. Madureira, Fluminense, Vasco, passou também pelo Fluminense, pelo Bahia, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense de novo, Grêmio, Flamengo. Porque na verdade ele são repete... 7, é quem vai repetindo. Exatamente, ele repete várias vezes aqui, times como Fluminense, Flamengo, Grêmio, e por isso aqui a quantidade de passagens são maiores, mas de times são 7. Títulos, 9 na carreira. Ele ganhou 2 vezes a Copa do Brasil em 2007 e 2016, Libertadores em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018, 5 vezes campeão gaúcho entre 2018 a 2024. Na carreira, 956 jogos, 56,5% de aproveitamento. Em 2024, 60 jogos, 52,2% de aproveitamento. Elias Cabrini Russo. E o Renato Gaúcho, Elias Cabrini Russo? É tudo isso mesmo? A Praia de Santos pode convencer Renato Gaúcho, Elias? Marcão, eu concordo com o que o Giovanni Afonso disse, né? Primeiro, a gente falar em treinador para o Santos hoje, eu eliminaria todos os brasileiros. Eu não vejo o Renato Gaúcho fazendo um bom trabalho há algum tempo. É um cara que teve todos esses títulos aí, mas se você pegar os elencos que ele trabalhou no Grêmio, no Flamengo principalmente, no próprio Fluminense também, né? Teve times muito fortes. Eu acho que é um cara que é mais um treinador ultrapassado, um cara que é aquele boleirão, paizão de jogadores, consegue lidar bem com alguns jogadores baladeiros, mas eu acho que no Santos isso não pega bem, porque é uma cidade pequena, a gente sabe que a torcida está de olho em todo mundo ali. Eu não vejo evolução nenhuma, não vejo o Renato com a cara da reconstrução do Santos. É mais um treinador aí que está ficando para trás, né? Não está se atualizando também. Então, sinceramente, para mim, Renato Gaúcho, eu acho que já é um treinador em fim de carreira, por mais que Santos tenha as praias que ele gosta, mas é diferente do Rio de Janeiro, onde ele tem os amigos dele lá de longa data. Então, para mim, é um treinador que eu não traria de maneira alguma, Marcão. Alexandre Santástico, Renato Portaluppi Gaúcho. E aí, Alexandre? Bom nome? Esse é o famoso boleirão, né, Marcão? Ele é o boleiro, ele é o cara ali da resenha, ele é o cara do grupo, ele é o cara que se dá bem com grandes estrelas, né? Deu um dilúvio, o Neymar baixou no Santos e o Gabriel Barbosa. Ele é o cara que se dá bem. Ele é o cara que consegue ter essa linguagem do jogador, né? E se olharmos o currículo do Renato Gaúcho, teoricamente ele foi técnico aonde ele foi ídolo, né? Aonde ele jogou.
Então, pra mim, não é o cara do momento. Pra mim, não é o cara. Apesar de ser novo, 62 anos, deveria estar no auge da carreira como técnico. É um cara que ele preza muito mais pelos próprios prazeres do que pelo próprio trabalho, né? Então ele é o cara que pode se dar bem em Santos. Inclusive, muita gente fala que ele deveria vir porque Santos tem praia. Isso é um absurdo, isso pra mim beira a loucura, né? Ele tem que vir pela competência dele como gestor, né? E é um cara que é muito mais hoje lembrado pelas falas, né? Pelas falácias dele. Ele é o cara que falou que com o orçamento do Flamengo ele ganharia tudo. Foi pro Flamengo, perdeu a Libertadores. Então, pra mim, é um técnico que não tem condições de trabalhar no Santos Futebol Clube. Pra mim, o Renato, se ele abandonou o próprio Grêmio pra ir curtir ali um final de semana, um feriadão prolongado nas praias do Rio de Janeiro, o que ele não faria com o Santos, que ele não tem vínculo nenhum. Então, Renato e trabalho, pra mim, não cabe na mesma frase. Tá aí o Alexandre e o Elias sobre o Renato Gaúcho. Olha, eu acho que seria, em termos de marketing, em termos de mídia, muito legal ter o Renato Gaúcho no Santos Futebol Clube. Exclamação, acabou, é isso. Em termos de marketing e mídia, seria muito legal. Tem muita gente falando aí sobre a filha dele, né? Acho que é Carol Portaluppi, é isso? A Carol Portaluppi seria uma sensação lá na Baixada Santista. O Léo Dias ia ter muito mais matérias. Giovanni Afonso teria ótimos momentos no TV Fama toda quinta-feira. E seriam vizinhos dele. Seriam vizinhos do Alexandre Santástico, com toda certeza. Então, do Giovanni Afonso. Mas, para mim, para nisso, né? Também eu não vejo a reconstrução passando por Renato Gaúcho. Pelo contrário, é um cara totalmente defasado em termos de ideias no futebol. As entrevistas do Renato Gaúcho mostram um pouquinho aquilo que eu comentei sobre o Luxemburgo. Para mim, vale para o Renato Gaúcho, né? Quando você escuta o Renato Gaúcho dar uma entrevista, você percebe que ele está desconectado com aquilo que acontece no futebol. É inegável que ele conhece muito de futebol, como o Luxemburgo conhece. Para mim, o Luxemburgo é gênio. Mas só a teoria hoje, se você não tiver ali a prática, se você não tiver atualizado, não vale. Somente ser boleirão, somente ter história, não vale hoje no futebol. Você precisa ser completo hoje para ter o grupo, para conseguir jogar em alto nível as principais competições do futebol brasileiro. Veja que o Renato Gaúcho, ele acaba tendo muito mais facilidades em Copas. Por quê? Porque não exige regularidade, né? Exige menos do trabalho do dia a dia. Copa é aquele velho negócio. A Copa prevalece a zebra, prevalece ali aquele tiro curto. Já o campeonato de pontos corridos privilegia o trabalho, a regularidade, né? Então isso mostra um pouquinho por que o Renato Gaúcho, na minha opinião, não serve. Eu acho que é justamente por isso. Se o Santos quer uma reconstrução, tem que trazer alguém mais atualizado, alguém mais preparado no mercado, e esse nome está longe de ser o Renato Gaúcho, no meu ponto de vista. Vamos ao quarto nome que perdeu força nos últimos dias, já chegou a ser o favorito da diretoria, mas tem perdido força nas últimas horas, que é o Pedro Caixinha. Vamos aos números do treinador português Pedro Caixinha, está aí na tela para você. 9 equipes, treinou o Leiria em Portugal, o CD Nacional também em Portugal, o Santos Laguna do México, o Al-Garrafa do Catar, o Rangers da Escócia, o Cruz Azul do México, o Al-Shabaab da Arábia Saudita, o Santos Laguna de novo do México, o Talheres da Argentina e por último o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. 4 títulos na carreira, ganhou a Liga Mexicana, a Clausura em 2015, Apertura em 2015, também ganhou em 2019 a Apertura no México e a Supercopa do México em 2019. Na carreira tem 49,6% de aproveitamento em 547 partidas. Em 2024, aproveitamento de 45%. Os números do Pedro Caixinha, treinador que está sem clube neste momento, Elias Cabrini Russo. E o Pedro Caixinha, Elias? Eu gosto do Pedro Caixinha, Marcão. Se você pegar como parâmetro o Red Bull Bragantino de 2024, você vai falar, pô, que trabalho mal feito, o Bragantino na zona de rebaixamento, mas é um cara que quando ele teve nas mãos dele um Red Bull Bragantino de 2023, um time com Arthur, com Elinho,
com o Evangelista, com o Sacha na boa fase, com o Léo Ortiz, que hoje é jogador de seleção brasileira, ele fez um trabalho diferente. É claro que se você pegar esse ano, que o Red Bull Bragantino não investiu, está mais preocupado em construir o estádio novo lá, então o trabalho é bem ruim. Mas se você vê o que ele fez em 2023, é um treinador que ele consegue encaixar o time de acordo com o adversário. Eu vi muitas vezes ele mudando de esquema tático, um treinador que quando precisa jogar recuado, ele sabe fazer, marcar muito bem, mas quando precisa de um jogo de um time reativo, ou precisar de um time bem ofensivo, ele sabe fazer isso como ninguém. Eu gostei demais do trabalho dele em 2023, então para mim, até porque é um treinador que já está adaptado ao futebol brasileiro, fala a língua portuguesa e é um cara jovem ainda que tem muito a crescer no futebol, eu acho que seria um bom nome sim para o Santos. E o esquema tático preferido do Pedro Caixinha é o 4-3-3, né? Que sempre foi muito adotado no Santos Futebol Clube. Alexandre Tutubaína Santástico, Pedro Caixinha é o nome da fera. É bom treinador para o Santos Futebol Clube, Alexandre Santástico? Ô, louco, bicho. Marcão, pra mim Pra mim o Pedro Caixinha é o pior dos 4, tá? Eu não investiria no Pedro Caixinha. Aí, hein? Pior dos 4? Pra mim o Pedro Caixinha é o pior dos 4. O Pedro Caixinha assumindo o Santos agora, antes do final do Paulistão, a gente tá pedindo a cabeça dele. Pra mim é um jogador, pra mim é um técnico ainda sem experiência nenhuma em time grande, em time cascudo, né? Um técnico que, se olharmos ali, claro, que eu não levo o título em consideração, mas ele é o rei do México, igual o Furt, que é o imperador do México, né? Pra mim é um técnico que não consegue, se o Santos sonha com jogadores de alto nível, pra mim é um técnico que não consegue olhar no olho desses caras. Pra mim, ele é um técnico novo e é um técnico em evolução ainda. O Santos não pode arriscar. A gente não tá no momento de arriscar. O momento do Santos hoje é ser assertivo. O momento do Santos hoje é trazer um técnico capacitado que chega no banco de reservas ali e os caras conseguem olhar no olho dele. Ele é um cara hoje que tem que chegar e se impor no Santos Futebol Clube. E pra mim, o Caixinha, ele não segue esses requisitos. Então, eu não traria de forma nenhuma e eu colocaria à frente dele tanto o Cuca, que eu não gosto, e o Renato Gaúcho, que pra mim já não quer mais trabalhar. Então, pra mim, Pedro Caixinha não traria de jeito nenhum. O senhor é um brincalhão, né? O senhor é um brincalhão. O senhor quer quem? O Guardiola? O senhor quer o Klopp? Não, senhor. Quem que é o Bielsa? Não. Quem que o senhor quer no Santos Futebol Clube? O Abel Ferreira? O treinador do River Plate, o Galhardo? Não. O que o senhor quer no Santos Futebol Clube? Eu quero um técnico capacitado pra chegar e organizar o Se Santos. o senhor falar que o Pedro Caixinha estaria demitido já no Campeonato Paulista, o senhor é um brincalhão. Pô. Pode me cobrar. Se o Santos contrata ele, antes do final do Paulista, a gente tá pedindo a cabeça dele. Eu discordo totalmente do senhor. Acho que o Pedro Caixinha é bom treinador. O senhor está olhando o campeonato desse ano? Por que o senhor não olha o Campeonato Brasileiro do ano passado? E antes do ano passado, o que a gente olha dele? Não, mas não tem nada a resgatar. O Cuca tem, ele não tem nada. O título do México o senhor diz que não vale. Pode ficar fácil. O Julio Furt é imperador lá. Tudo bem, mas o futebol mexicano tem um investimento mais alto que o futebol brasileiro. E ganha o quê? Mas tudo bem, mas o futebol bem mexicano... Mais. O ponto é o seguinte... A única coisa que eles têm bem é aquele comida lá que eles fazem lá. O Chile. O Chile, comida mexicana. Quando o burrito... Quando ele vai mal, o senhor pega e destaca. Quando ele vai bem, o senhor fala que não vale nada. Lógico que não. O senhor é um brincalhão, A gente tá tirando um ano de... A gente tá tirando um ano de um cara que tem 15 anos de carreira. Tá de brincadeira. Quando ele ganha o torneio carioca do México. Não, senhor. Agora, quando você ele quer perde, apostar, pô? Você é pra apostar? O senhor coloca no quadro, apostar, aposta no Eduardo Batista, pô. Aposta no Carpini. Pra mim é a mesma linha de nome. Carpini, Eduardo Batista, é a mesma linha. Ninguém presta pro Lógico que presta. Eu já falei os nomes que eu queria, pô. Agora, Pedro Caixinha não dá. O Pedro Caixinha pode me cobrar aí. O Santos contratou, até quero que contrate, tá? Porque se contratar, antes do Paulista, a gente tá pedindo a cabeça dele. Dá um time bom pra ele que você vai ver que o trabalho é bom, Santástico. É um cara que tem variações de jogo, por mais que ele tenha nesse esquema aqui 4-3-3, mas é um cara que eu vi muitas vezes ele jogar pra frente no Maracanã contra o Flamengo, contra o Corinthians aqui na Arena. Então acho que é um treinador moderno, sim. Eu não vejo um treinador fraco como você vê não, viu, Santástico? Ele fez uma ótima temporada ano passado. O senhor viu o jogo ontem do Red Bull Bragantino? A gente tá só olhando no ano passado. O senhor viu o jogo do Red Bull Bragantino ontem? Contra o São Paulo? Isso. Não vi. Pô, o Bragantino não tem jogador, mandaram todo mundo embora. O senhor acha que o Pedro Caixinha é treinador ou é mágico, não? Não, Marcão. Mandaram todo mundo embora, A questão não é essa, Até o estádio, os caras estão mandando embora. Mandou embora todo mundo. Mandaram todo mundo embora. O Bragantino mandou até o Red Bull mandar embora. Até o Torinho, que é o símbolo da Red Bull. Até o Torinho foi embora. E vai fazer como, cara? Não tem o que fazer. Aí a culpa é do Pedro Caixinha? Venderam todo mundo.
Todo mundo Ó, mandaram ali. O Léo Condé é melhor que ele pra mim. Ah, não, para com isso. de brincadeira. Agora, o ano passado, quando ele tinha jogadores nas mãos, ele fez um belíssimo trabalho. Inclusive, ganhou do Santos 2 vezes. Mas também no ano... Que ano que ele ganhou do Santos 2 vezes? O ano passado... Que era gerido por quem? Ah, mas aí... Mas você tá de brincadeira. O Santos caiu no ano passado, o pô. brincalhão. O Santos caiu. O Juventude ganhava do Santos no ano passado. Ele veio na Vila Belmiro, meteu 3-0. Pô... 3-0, colocou o Santos na roda. O Teotônio Vilela do Russo pediu amistoso com o Santos no ano passado. O senhor é muito legal. Quando o Pedro Caixinha não vai bem, o senhor destaca e coloca no muro. Quando ele vai bem, o senhor, não, também, pô. Até eu faria. O senhor é um brincalhão. No ano passado só. O senhor é incoerente, pô. Não, jamais. Incoerência, jamais. Eu tô pedindo um técnico que consiga, pelo menos, olhar nos caras, no olho dos caras do mesmo nível. Ele é um cara que... Ele é um cara novo, ele é um cara que passou por vários clubes, Marcão. A gente não consegue pincelar um trabalho bom dele, a não ser o do ano passado no Bragantino, onde ele tinha... Ele foi campeão no México como? Por osmose? O Julio Furt é rei, não é o imperador. Pô. O Julio Furt chegou aqui como imperador mexicano. Ele foi campeão na moedinha, tá de brincadeira. Ele foi campeão na moedinha? Clausura, apertura. Você é um brincalhão, pô. Tem lá no México. Você ganha 3 títulos em 1 no México. O mexicano não é fraco, não. O campeonato mexicano é um campeonato forte. E tem o Talheres também, outro campeonato difícil que é o argentino. Então, eu acho que se a gente pegar por base esse ano do Caixinha, tá péssimo, mas é um cara que, pra mim, se daria muito bem no Santos. Tá aí o Pedro Caixinha, que o Alexandre Santástico não quer. É o pior já dos tá quatro. Cornetando antes do cara chegar. É por isso que desistiram dele. Escutaram você. Ainda bem. Pedro Caixinha, o quarto nome. Olha, pra mim, o Pedro Caixinha é um ótimo treinador. Eu apostaria no Pedro Caixinha pro Santos Futebol Clube. Pra mim é um custo-benefício bom. É um custo-benefício bom. Um treinador que já conhece o futebol brasileiro, que tem expertise para trabalhar com jovens jogadores, fez um belíssimo ano de 23 no Bragantino. Esse ano não foi bem, mas muito da responsabilidade do ano ruim do Caixinha no Bragantino é da diretoria do Bragantino, que se desfez dos seus principais jogadores e não contratou jogadores do mesmo nível. Para quem viu ontem o Bragantino com o São Paulo, sabe do que eu tô falando. O Bragantino não jogou nada. O time do Bragantino é horroroso hoje. É horroroso. Venderam todo mundo. E aí, meu amigo, não tem treinador que dê jeito. Quando você, de fato, desmonta o time durante a competição, acontece o que está acontecendo com o Bragantino. Aí não tem Pedro Caixinha que dê jeito. Então, me agrada demais o Pedro Caixinha e acho que seria um nome bom para o Santos. Um custo-benefício barato e, olha, eu acho que bom para o Santos Futebol Clube. O senhor é um brincalhão, viu, Alexandre Santástico? Jamais. Pra mim é um técnico sem a menor condição de assumir o Santos. Quem sabe futuramente, junto com Carpini, junto com Eduardo Batista, fazendo trabalho em outras equipes de um padrão intermediário no Brasil, mostrando o trabalho futuramente, bacana, pode ser um técnico, né? Mas pra esse momento do Santos, que o Santos precisa de alguém que chegue realmente, mexa com as estruturas, balance tudo ali, coloque ali sua imposição, o seu jeito de trabalhar, que consiga olhar o jogador no olho do mesmo nível. Pra mim não é o momento dele, tá longe de ser ainda. Eu ainda não gosto do Cuca, tá? Todo mundo sabe que pra mim o Cuca eu tenho calafrio só de pensar no Cuca, mas pra mim se eu tivesse que escolher Cuca ou Caixinha, eu traria o Cuca. Ó, o Nino Cerqueira mandou o superchat. Marcão, o Patrick também foi cortado da relação do jogo, passou mal com 3 Big Mac, abraço aqui de Cincinnati, Estados Unidos. E olha, pra quem tá chegando agora aqui no Varanda Futebol Debate, deixa eu terminar a enquete que tá rolando. Você é favorável ao retorno do Cuca ao Santos? Sim, 46%, não 54%. Me chamou a atenção, Alexandre Santástico, o ótimo percentual favorável ao Cuca. Esperava menos, hein? Eu também. Tivemos mais de 1.000 votos aqui na enquete e 46% querem a chegada do Cuca. Quase ali um empate técnico na margem de erro, hein? Realmente, surpreendeu bastante, porque todo mundo no chat fala, não, Cuca não, pelo amor de Deus, jamais o Cuca nunca, né? E quando a gente olha realmente a votação, a gente percebe que a torcida é muito dividida. Acho que muito, Marcão, por conta do último trabalho que o Cuca fez no Santos, né? Mas o bom trabalho que ele fez na Libertadores, tá? Porque no Brasileiro foi tenebroso. Naquela Libertadores, naquele momento final também, que foi aquele momento ali do jogo contra
a LDU, não lembro se foi a LDU nas oitavas, que veio a LDU... Eu não lembro se foi a LDU, mas foi esse Foi a um LDU. clube, acho que foi a LDU, o Boca Juniors e o Grêmio, né? Ou vice-versa, e depois o Palmeiras na final. Aí todo o bom trabalho que ele fez naqueles 6 jogos, ele pegou tudo e rasgou, ó, na final contra o Palmeiras e entregou o título pro Palmeiras. Hoje, você tem 2 nomes apenas. Cuca e Pedro Caixinha. Quem você escolhe? Cuca. É um brincalhão. Você é um brincalhão. O senhor é um brincalhão. Pergunta de novo. Hoje você tem Cuca ou Pedro Caixinha? Quem o senhor escolhe? Cuca sempre. O senhor é um brincalhão. O seu nome favorito dos 4 é o Luiz Castro. Ah, esse daí pra mim é o number one. Luiz Castro sendo inviável. O Cuca é o nome? Pelo que eu entendi, sim. O senhor não Olha, gosta do Marcão. Renato Gaúcho. O senhor não gosta do Pedro Caixinha. O senhor não gosta do Guardiola. O senhor não gosta do Klopp. O senhor não gosta do Dorival. O senhor não gosta de ninguém. Só sobrou o Cuca. Olha, Marcão, eu vou te falar que realmente depois do Luiz Castro, porque a gente sai de um nível muito alto pra níveis muito baixos, né? Desses níveis baixos, pra mim, o Cuca. Dos 3 ali, Renato Gaúcho, Caixinha e Cuca, eu vou de Cuca, infelizmente.